Olá, meu nome é Marcelo Souza, essa é a quarta aula de um grupo de aulas sobre microserviços. Enfim, vamos começar aqui o nosso projeto do diagrama. O primeiro elemento que a gente vai criar aqui é a API cadastrador e o banco de dados, que na verdade é uma tabela de dados do DynamoDB chamada de pedidos. O DynamoDB trabalha num modelo um pouco diferente dos bancos relacionais tradicionais e até dos bancos não relacionais, porque a gente não cria bancos de dados e nem esquemas, a gente cria só tabelas. Inclusive, vamos abrir direto aqui no portal DynamoDB e já vamos criar a nossa tabela. Como eu não tenho nenhuma tabela, a primeira tela que aparece já é essa aqui para criar uma tabela, e eu vou criar a tabela pedidos. O identificador dela vai ser ID e create. Aqui, dessa forma, aqui em cima a gente pode fazer busca nas tabelas existentes e aqui tendo selecionado o elemento desejado, né, que é o pedidos, a gente vem em itens e visualiza todos os itens que eles vão aparecer aqui. Daqui a pouco a gente volta para ver os itens aqui. Já temos a tabela pedido, lembrando que eu criei ela em São Paulo, tal como as minhas aplicações todas estão sendo criadas. Não tem problema se você estiver criando em outra região, desde que todas as aplicações estejam nessa outra região. Criamos pedidos, agora vamos criar cadastrador. Eu tenho aqui uma solution que eu chamei de DevShop. Eu vou clicar aqui em New Project, nessa mesma solution, e vou buscar aqui pela opção AWS Lambda. Eu vou criar um AWS Serverless Application, diferente de AWS Project, um AWS Service Application. Tem alguns templates um pouco diferentes. Eu vou chamar ele aqui de cadastrador, que é o nome que está aqui no nosso diagrama. E aqui a gente tem vários templates que nossa extensão disponibiliza para a gente. O que a gente vai usar aqui é ASP.NET Core Web API. É exatamente igual ou muito semelhante à nossa aplicação ASP.NET Core Web API padrão que a gente cria aqui no Visual Studio. Tem só alguns incrementos aqui que são esse Lambda Entry Point e esse Local Entry Point, diferente do Program que tem, né? Esse aqui é semelhante ao Program que tem nas nossas aplicações comuns. Isso porque ele usa para executar lá no Lambda. Aqui no nosso Startup, bem parecido com o Startup que a gente tem em comum, a rota padrão é mostrar essa informação aqui, porque de fato é uma API, né? E a gente configura as rotas lá nos controllers. E aqui tem uma coisa que eu vou tirar por enquanto, que é isso aqui, ó. Use HTTP Redirect, porque a gente não consegue fazer teste aqui no Postman. E, na verdade, eu não vou tirar, eu vou colocar um if debug, né, porque a gente não fragiliza a segurança aqui. E um end if. Então, na verdade, isso aqui é um else, né? Vou fazer assim, else. Ou pode ser if release. Ou seja, em debug não tem nada, em release tem. Porque quando a gente faz o deploy lá para o Lambda, ele vai em modo release, tá? Agora, eu preciso criar algumas coisas aqui que são padrão. Então, eu vou criar uma class library do tipo... um projeto do tipo class library, que eu vou chamar ele de compartilhado, que vai ser usado por todos os projetos. Aqui, class library net standard, eu vou chamar ele compartilhado. Vai ser um projeto que todos os projetos aqui Lambda vão consumir ele. Nesse projeto, para facilitar um pouco, eu não vou criar as classes aqui. Eu vou simplesmente copiar as classes que eu já tenho e vou colar elas aqui no projeto. Vou abrir aqui o Explorer, aqui na pasta, e vou colar essas classes aqui para nos facilitar um pouco. São classes de model. Olha só, você pode digitar aí se preferir, ou pode baixar o código-fonte que está no link da descrição e copiar esses dados para aí também. Esses aqui são os modos que a gente vai precisar para trafegar um pedido aqui dentro do nosso fluxo. A gente geralmente vai usar esse elemento, o pedido, que tem associação com todos os outros. E a gente tem uma atribuição aqui de pedido para pedidos, indicando que a tabela de dados do Dynamo que a gente vai usar aqui é pedidos. Isso aqui é semelhante ao Entity Framework nas annotations, onde tem table e indica a tabela. Para a gente ter acesso a isso aqui, a gente vai precisar fazer uma referência ao pacote do Dynamo. E como eu sempre
recomendo fazer referência, a gente busca no Google, DynamoDB no Get. E aí a gente tem aqui a referência que a gente precisa. Essa referência, como a gente vai usar em mais de um projeto, eu vou colocar ela no compartilhado. Vou criar um item group aqui no compartilhado. Salvei aqui e adiciono a referência ao projeto cadastrador e tal como vamos adicionar a todos os outros projetos. Aqui já está funcionando agora e a gente já tem as classes de model nossa criadas aqui, tá? Eu vou até criar uma pastinha aqui chamada model, só para isolar porque a gente vai ter mais algumas classes aqui dentro, tá? Compartilhado, model. Agora, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, aqui no nosso controller, a gente tem value controller, exatamente igual a gente tem quando a gente cria uma aplicação .NET Core comum, tá? Por isso que eu estou só copiando e colando rápido aqui, porque ainda não é nada de Lambda, de microserviços, ainda é coisa comum do dia a dia, então por isso eu estou agilizando. Inclusive, eu vou criar para cá, eu vou copiar para cá um controller, que é o controller que a gente vai usar no lugar desse. Opa, copiei, não copiei. Agora sim, esse é o nosso controller pedido. Pedido controller vai ser API barra pedido fazendo uma requisição post. E ele está pedindo para que eu importe o pedido aqui. Mas eu vou mover isso aqui para um arquivo separado, deixar esse values aqui por enquanto, caso a gente precise fazer algum teste. E o pedido está aqui, eu vou fazer o import do model aqui. E aqui o que acontece? Quando chegar um pedido por post, e é isso que se espera aqui, a API cadastrador simplesmente recebe um post de pedido que vem do carrinho de compra. O carrinho de compra faz uma solicitação para salvar um pedido, né, para efetuar aquele pedido, e a gente recebe aqui nesse post o pedido, atribui a ele um novo ID, uma nova data de criação. Inclusive aqui é interessante que, pode ser interessante, aí depende do negócio, que a gente use UTC Now. UTC Now, tá? Aí fica a seu critério. Eu vou deixar Now aqui só para a gente facilitar o nosso debug, porque aí a gente vê a hora funcionando legal. E aqui no pedido tem um extension método salvar async, mas esse extension método não existe, por isso está dando um erro aqui. Vamos criar esse extension método. Eu vou criar aqui no compartilhado uma classe chamada Amazon. E agora sim entra um pouquinho do que a gente vai aprender aqui. Amazon, nessa classe eu vou definir que ela é public static, porque aí todo mundo consegue acessar, a gente consegue criar métodos de extensão aqui. Eu vou criar um método público static e vou chamar ele de salvar async, exatamente esse nome aqui, ó. Salvar async, aqui eu vou dizer que o pedido é o parâmetro de entrada aqui condiz para que seja uma extensão, método de extensão lá do pedido. E agora faltou o void aqui, né? Certo. Agora a gente volta aqui, faz a importação. Aliás, não é void, né? É async task. Vacilo meu aqui. Async task. Vou fazer a importação adequada aqui. Agora sim, está funcionando corretamente. Ele vai chamar isso aqui. Depois que ele chamar, ele vai mostrar no console, que a gente vai ver onde esse console é apresentado depois, no log. E vai mostrar o ID do pedido salvo. E aqui a gente precisa salvar esse pedido. Para salvar esse pedido agora, a gente vai precisar criar uma instância do DynamoDB, porque a gente vai salvar justamente no Dynamo naquela tabela que a gente criou. Então vamos aqui, var client igual new Amazon DynamoDB client. E aqui eu vou criar um context igual new DynamoDB context, passando o client como parâmetro. E aqui context.save async passando o pedido. É isso que a gente precisa. Vou colocar um wait aqui. Ajeitar aqui. Pronto. Com isso, então, a gente cria o client, cria o context e, por meio do context, salva o pedido. A gente está fazendo essa inicialização aqui a todo momento de salvar e não fazendo injeção de dependência, porque isso vai ser usado por vários lambdas. Então, no lambda, o conceito é, você cria tudo, processa e remove, porque o lambda mata as instâncias rápido, sem manter
ela rodando por muito tempo. A gente vai ver como melhorar isso aqui ao longo do treinamento, tá? O que importa é que a gente está pronto para salvar. E antes de eu executar a aplicação, eu vou criar um arquivo de exemplo que vai ser o JSON que a gente vai usar para fazer as nossas solicitações, tá? Eu vou criar aqui pedido exemplo.json. Só para facilitar, esse é um exemplo de pedido com os dados fake aqui que a gente vai usar para fazer a nossa requisição na nossa API. Então, eu vou copiar essa informação aqui, vou selecionar para executar com Kestrel para abrir na porta 500 e vou abrir o Postman. Aqui no meu Postman eu já tenho o nosso pedido. Aqui. Já tem o nosso pedido, o browser abriu aqui na porta 5001 por conta do HTTPS, a gente vai chamar HTTP e não HTTPS e vai passar aqui HTTP 5000. Se chamar HTTPS vai dar um erro de certificado aqui. E a gente passando a nossa solicitação, a gente vê o resultado aqui, deu um erro de region endpoint. Mesmo a gente tendo configurado a variável de ambiente, ele ainda está cobrando que aqui, ó, na hora da gente inicializar, a gente precisa dizer o endpoint. Vou fazer a importação do model e vou dizer o endpoint de São Paulo aqui, a region, né? Se você estiver usando outro lugar, você pode navegar aqui, ver as regions disponíveis e dizer qual é a região que você está com o seu DynamoDB instalado, né? Criado na sua tabela. Executando novamente, vou chamar aqui agora e deu 200. Então, status de sucesso. A gente pode voltar no console da Amazon, clicar em Start Search aqui para ver o que tem na tabela, né? Então, a gente pode ver que já tem de fato um pedido aqui com os dados que a gente cadastrou lá. Então, a nossa solicitação está passando por esse fluxo, chamando o cadastrador e inserindo na tabela pedidos. Faltando subir essa aplicação aqui para que seja executada diretamente no Lambda. A gente não vai fazer isso aqui nessa aula, vou deixar para a próxima aula, porque aí a gente já sobe e vai ver alguns detalhes que vão acontecer ali. Tá certo? Na próxima a gente continua. Até lá!